dessas obras, o livro Jaws, de Peter Benchley, e depois o posterior filme, Jaws também, do Steven Spielberg, que foi inspirado no livro. A tradução para o português é Tubarão, o livro e o filme Tubarão, muita gente conhece. E por serem obras bastante conhecidas, elas contribuíram para a disseminação desse medo de tubarões que os seres humanos tanto têm. E a mídia também contribui muito com a propagação desse medo ao enfatizar o perigo dos tubarões para um homem. Muitas vezes a mídia pode ser sensacionalista, mas o próprio Bentley, que foi o autor do livro, ele ficou arrependido do estrago que ele provocou, de passar essa imagem do tubarão branco como um animal perverso e sanguinário que tem, né, o ser humano como a principal presa. Só que essa imagem é distorcida, então ele se arrependeu e ele passou até mesmo a trabalhar em prol da conservação do tubarão branco posteriormente. Mas então, apesar desse grande medo que as pessoas têm, a maioria das espécies só costuma atacar quando elas acreditam que o seu território está sendo invadido, como elas fariam com qualquer outro tubarão, não só com seres humanos, ou então por um simples erro de identificação do alvo. Às vezes um mergulhador, um surfista pode se assemelhar a uma presa do tubarão, fazendo com que ele ataque esse ser humano, acreditando que, na verdade, fosse uma presa, comumente da dieta do tubarão. Mas se a gente fosse presas apetitosas, realmente apetitosas para os tubarões, não existiriam praias seguras no mundo. Só que a gente sabe que existem. Então, é mais um fator aí que a gente observa que a gente não é a presa principal deles. Existem alguns tipos de ataque. A gente vai explicar aqui um pouco sobre essas categorias de ataques. Existe o ataque não provocado, que ele pode ser considerado um incidente. Ele ocorre em ambiente natural, sem que haja provocação do ser humano. E o ataque provocado, ele ocorre quando o ser humano provoca o tubarão, quando o tubarão é pego, preso, lanceado, machucado, acertado ou irritado pelo homem. E existem também as categorias de desastres aéreos e marítimos e ataques a embarcações. Nos desastres aéreos e marítimos, muitas vezes eles atraem os tubarões ali em alto mar, por exemplo, e ocorre grande quantidade de predação nesse momento. Só que não se sabe, não se consegue comprovar se as vítimas elas morreram por causa do tubarão, porque o tubarão as atacou, ou se elas já estavam mortas, se elas morreram na hora do desastre, do acidente. E já no caso da categoria de ataques a embarcações, é quando um tubarão faz contato físico com uma embarcação deliberadamente. Aqui, deixa eu pegar só o apresentador, o apontador, isso. Aqui a gente tem os dados do International Shark Attack File. A maioria dos dados que eu peguei aqui para fazer essa palestra é do ISAF, que é o International Shark Attack File. Ele é mantido e disponibilizado pelo Museu de História Natural da Flórida, e ele é o maior banco de dados do mundo de ataques de tubarões. Essa plataforma reúne todos os ataques que já ocorreram. E aqui a gente tem o número de ataques por categoria. Então, aqui a gente tem, em 2019, ano passado, a gente teve 64 ataques não provocados, 41 ataques provocados, 12 ataques a embarcações, um ataque à carcaça, porque os tubarões são necrófagos, né? São considerados animais necrófagos, um ataque em um aquário público, no caso, esses aquários de visitação mesmo,
nos tanques que tem tubarões, como outros tanques, às vezes os mergulhadores têm que entrar para fazer alguma manutenção, observar o animal, e a gente teve um ataque de um tubarão a um mergulhador em um aquário público. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se o tubarão estava com comportamento agressivo, se estava irritado, alguma coisa, eu não sei o que causou, o que culminou o acontecimento desse ataque. E o restante foram não confirmados, ou duvidosos, ou não foram registrados. Então, no ano passado, 2019, a gente teve o total de 140 casos. E aqui a gente tem o número de ataques de tubarão não provocados no mundo que já ocorreram até hoje. Então, de 1580 até o presente, também de acordo com o International Shark Attack File. E os países que mais já registraram ataques até hoje são os Estados Unidos, com 1.483 ataques, depois a Austrália, com 652 ataques, África do Sul, com 255, e o Brasil, com 107. E aí segue dos outros países, mas esses 4 países são os principais, os que mais registram ataques. No caso da América do Sul, que é o que nos interessa, os ataques foram registrados de 1931 até hoje. Então, o primeiro ataque aqui foi descoberto em 1931. E o Brasil aqui, né, ele já é o 4º do mundo, e no caso da América do Sul, fica em primeiro lugar, seguido do Equador, Venezuela, Argentina, Uruguai, e assim vai. E no caso, existem alguns países aqui que não foram envolvidos em ataques. O Brasil, ele teve esses 107 ataques, né, no total, e a maioria desses ataques, eles ocorreram no ano na década de 1990, principalmente devido à diminuição da oferta de alimento disponível no mar e aumento das atividades de lazer no mar. Então, esses 2 fatores contribuíram para o aumento de ataques no Brasil nessa época. E sobre os estados que mais têm ataques, Pernambuco é disparado o que tem mais ataques, com 59 ataques já registrados, seguido São Paulo, Maranhão, Rio, e tem alguns outros estados aqui também. Pernambuco, vamos falar um pouco dele, é o 2º estado do mundo com maior número de pessoas atacadas, perdendo só para a Flórida, nos Estados Unidos. Só que ele vai ser recorde mundial, vai ficar em primeiro lugar se você considerar o número de fatalidades ou a extensão da área envolvida. Então, em Pernambuco tem o maior número de fatalidades do mundo, e os ataques ali ocorrem em uma pequena faixa de costa, uma pequena extensão de área. Basicamente ali da Praia da Boa Viagem até o Porto Suape, que não é uma extensão muito grande, mas ali é onde ocorre a maior parte dos ataques. E existem diversos fatores para Pernambuco ter essa grande quantidade de ataques. Lá existem ocorrências de espécies agressivas, não apenas lá em Pernambuco, mas na região norte e nordeste do Brasil, como o tubarão cabeça chata, que é o Carcharhinus leucas, e o Galeocerdo cuvier, que é o tubarão tigre, ou tintureira, esse nome popular varia de acordo com o estado que você está, né? Também houve um aumento do número de surfistas, então vai ter mais gente ali se interagindo com as águas costeiras, podendo acontecer esse ataque, essa interação com o tubarão. Houve aumento da degradação ambiental na região, como a sobrepesca e o aterro de manguezais, que são principais fornecedores de alimento para essa cadeia alimentar costeira, só que eles vêm sendo degradados. Também há muito despejo de esgotos
de esgoto in natura nos mares, favorecendo uma maior concentração de tubarões junto à costa à procura de alimento. A topografia submarina da região, ela naturalmente vai atrair tubarões de grande porte por meio de canais submarinos. Temos também a influência sazonal da região, a vazão de rios e o regime de chuvas, eles alteram a salinidade e a turbidez da água, podendo atrair ou afastar o tubarão da costa. Por exemplo, o tubarão cabeça chata, ele tolera águas com baixos níveis de salinidade. Ele habita muitos estuários e ele pode até explorar as calhas dos grandes rios, inclusive a milhares de quilômetros a partir da foz. Por exemplo, já foi encontrado o tubarão cabeça chata lá em Iquitos, no Peru, entrando pela ilha de Marajó. Também ali perto da Amazônia, ali perto de Manaus, entrando pelo rio Amazonas. Então, ele consegue tolerar essa água doce, percorre muitos quilômetros para dentro dos rios. E no caso de Pernambuco, com essa mudança aí de salinidade, pode favorecer a presença do cabeça chata. Ele também, por exemplo, prefere águas turvas. Voltando agora ainda para Pernambuco, a influência das marés também pode aumentar as chances de um encontro do ser humano com o tubarão, porque as marés, por meio da lua cheia e da lua nova, vão fazer com que as profundidades se alterem. Então, nas marés altas, os tubarões eles são mais aproximados da costa, então isso favorece. E, por fim, a construção do Porto Suape, que é um importante fator. No caso do Porto Suape, a sua construção gerou uma grande degradação ambiental, principalmente em áreas de mangues, e também causou mudança de hábitats, sendo, então, um dos principais fatores contribuintes para esse cenário de ataques atual nessa área aí de Pernambuco. Para a implementação do Porto Suape, houve o desvio da desembocadura dos rios, fazendo então com que um grande número de tubarões cabeça chata, que habitam essas áreas de foz, migrassem desse espaço, que era um importante hábitat para essa espécie, para um hábitat alternativo, que foi uma área com um intenso uso humano. E também o porto, ele aumentou a intensidade do tráfego marítimo, e esse grande número de embarcações atrai os tubarões para as áreas costeiras, pois os indivíduos seguem essas embarcações. E, além disso, elas estimulam a agressividade nesses indivíduos. E, por fim, lá existe um grande despejo de dejetos de navios nos mares, atraindo, então, os tubarões para essa região do porto, que posteriormente vão seguir as correntes para as praias, onde existem seres humanos. Existem vários fatores, então, que contribuem para a ocorrência de ataques no geral. O crescimento populacional humano, porque quanto mais gente, mais chance de ter gente ali nos ambientes costeiros, então mais chance de ter uma interação com essas espécies. O tempo que o ser humano gasta dentro da água, quanto mais tempo você fica na água, também mais chance de você vir a ter um contato com um tubarão. O aumento na abundância de espécies de tubarões e o comportamento dessas espécies também pode variar, fazendo com que haja o ataque ou não. E mudança natural ou antrópica no hábitat, como a construção dos portos, tráfego marítimo, despejo de esgoto nos mares, degradação de hábitat, por exemplo, de mangues, e assim vai. Aqui a gente tem um gráfico do número de ataques de tubarão no mundo por ano nessa última década,
Então, aqui, ó, 2019, a gente teve 64 ataques, esses são não provocados, sendo 2 fatais, e a gente observa aqui que a idade, ela está tendo, já é comprovado que ela está tendo uma tendência a diminuir. Então, pelo menos, o pessoal não está tendo muita fatalidade. Mas no caso do número de ataques, apesar de ter havido um decréscimo aqui, nós não podemos ainda afirmar que esses ataques estão diminuindo, porque ainda não é estatisticamente significativo. Só que, se a gente comparar em todos os anos, de 1960 até hoje, a gente observa que teve esse aumento de ataques a seres humanos. Aqui, ó, por exemplo, um outro gráfico também a gente consegue observar que já tem os números por década. Então, nessa nossa última década, nós tivemos 799 ataques e está tendo essa tendência de aumento de ataques. Talvez comecem a reduzir, mas não se sabe. Até então, está tendo um aumento. E no caso das fatalidades, que são esses pontinhos amarelos, está tendo uma redução. E existem vários fatores que podem explicar esse aumento de ataques nas últimas décadas. Por exemplo, teve o aumento da população humana no mundo. Então, como eu já falei, quanto mais gente, mais chance de haver interação entre essas duas espécies. Teve o aumento do interesse em recreação aquática e esportes náuticos. Então, mais gente vai estar ali nas águas costeiras, compartilhando o mesmo ambiente natural com o tubarão. E também teve um aumento de registros de ocorrências de ataques, devido a maior informação por parte da população, maior interação com o International Shark Attack File, mais observações científicas e mais organizações de segurança de praias. Então, por exemplo, se com as pessoas informadas, mais chance delas ligarem para alguém, para o International Shark Attack File, por exemplo, e notificar, registrar esse ataque. Talvez antes existissem ataques também, muitos ataques, só que eles não eram registrados, então nós não temos esses dados, não entrou para as estatísticas, mas hoje em dia nós já temos essa consciência, nós seres humanos, então esses registros já são feitos com mais frequência, já tem o monitoramento das praias, então esse número de ataques registrados pode ter aumentado. E a mesma coisa pode acontecer não só por ano, mas se você observar também países. Por exemplo, os países que têm muito monitoramento, se preocupam, por exemplo, os Estados Unidos e a Austrália, eles registram muitos ataques, mas talvez alguns países que não se dispõem de meios tão eficazes para monitoramento e elucidar a espécie envolvida no ataque, não consigam registrar, fazer muitos registros. Então, acaba que talvez um país que tem muito registro possa ter um número aproximado de ataques que um outro país, só que não faz tantos registros desses ataques de tubarão a seres humanos. Aqui a gente tem a categoria de vítimas envolvidas nos ataques. 53% das vítimas são surfistas ou pessoas que praticam esportes náuticos. 25% são banhistas. 11% são pessoas que estão praticando mergulho livre. 8% são pessoas praticando body surfing, que é aquele pegar onda, pegar jacaré sem necessariamente o uso de um equipamento. E 3% das vítimas são mergulhadores de scuba, no caso, mergulhadores de cilindro. Então, essa é a atividade mais segura quando a gente fala de ataques de tubarões. Mas, então, os surfistas, a maior categoria, o pessoal que mais é atacado. Mas existem alguns fatores para isso. Primeiro, os surfistas, eles têm um tipo e tempo de exposição específico.
eles permanecem muito mais tempo dentro da água, na zona de surf, e eles costumam ficar esperando as ondas nos locais mais profundos, então com mais de 2 metros de profundidade. Então, quanto mais tempo eles ficam na água e em regiões mais profundas, mais chance de encontrarem os tubarões. Além disso, eles têm uma semelhança de movimentos e vibrações com outros animais, por exemplo, o movimento dos surfistas, por exemplo, zigue-zagueando, furando ondas, podem se parecer com os peixes de grande porte. E já as vibrações que eles fazem com o movimento das mãos e das pernas, dos braços e das pernas, dentro da água, despertam uma curiosidade dos tubarões, porque são movimentos rápidos e talvez erráticos, e fazem então com que essas vibrações sejam confundidas com um animal ferido ou doente, causando com que o tubarão vá até o surfista verificar. E eles também podem ter uma semelhança visual. Existe uma teoria comprovada de que o tubarão branco e o tubarão tigre, eles podem confundir um banhista nadando ou um surfista remando com uma de suas presas habituais. Porque, visto de baixo, o tubarão vê a silhueta escura contra o sol. Por exemplo, aqui a gente tem a silhueta da tartaruga. Imagina se fosse uma silhueta do surfista. É muito similar a uma tartaruga ou uma foca. Então, o tubarão vai confundir o surfista ou o banhista com essas presas. Uma foca ou uma tartaruga, imagina. Aqui no meio seria, por exemplo, a prancha do surfista e os membros da tartaruga se assimilam aos membros do ser humano. Então, ali remando, por exemplo. Então, pode haver esse erro de identificação. O erro de identificação também é grande na questão do contraste de tonalidades. Por exemplo, o bronzeamento entre a perna e a sola do pé, ou então entre o braço e a palma da mão, porque os tubarões, eles têm muitos bastonetes na sua visão, mais do que cones. Os cones são os que ajudam a detectar as cores, e os bastonetes são por onde nós detectamos os contrastes. Então, os tubarões, eles conseguem detectar contrastes muito bem. E num ambiente turbulento, por exemplo, nas zonas de arrebentação, onde esses surfistas geralmente estão, ou então nas águas mais turvas, pode provocar uma confusão visual no tubarão, fazendo ele levá-lo, fazendo com que ele tenha esse erro de identificação. E essa hipótese é ainda mais reforçada pelo fato de que a maioria dos ataques envolve uma única mordida em uma extremidade do corpo, por exemplo, nos braços, nas pernas, e logo depois o tubarão já solta, ele não se alimenta do surfista ou do ser humano necessariamente. O problema é que uma única mordida tem uma grande força, é muito potente e pode fazer com que a pessoa perca muito tecido, muito sangue, podendo até morrer por hemorragia ou então por afogamento. Mas a maioria das vezes o tubarão só ataca, morde e solta. Os banhistas, eles são o segundo grupo de vítimas que são mais atacados, também devido ao tipo de exposição. Muitas vezes eles estão sozinhos e não tem quem ajudar ou dar socorro, removendo o banhista da água a fim de evitar o afogamento, por exemplo, se eles forem atacados. E eles também não têm uma prancha, contradizendo os surfistas que a prancha pode fazer com que eles se assemelhem às presas do tubarão. Não ter uma prancha também pode ser ruim, porque a prancha, querendo ou não, ela pode evitar o afogamento do indivíduo e facilita o socorro prestado àquela pessoa que foi atacada, podendo fazer com que essa vítima seja rapidamente levada
para fora da água, a fim de atendê-la ali naquele momento. E também a prancha, ela pode ser um anteparo, protegendo e diminuindo a gravidade do ataque. A prancha, quando você está na prancha, por exemplo, geralmente o ataque ocorre nos membros. Já um banhista submerso ali na água está mais vulnerável. O tubarão pode atacar o tronco da pessoa, por exemplo, que tem órgãos vitais. Os banhistas também, eles têm esse corpo inteiro dentro da água, que é o terceiro fator que entra nessa parte da ausência da prancha. Eles vão estar com o corpo inteiro dentro da água, aumentando a gravidade, então, do ataque, podendo aumentar a gravidade do ataque. E existem várias espécies de tubarões no mundo, só que a minoria que já foi comprovado que já foi registrado serem responsáveis por um ataque. E as três espécies que mais estão envolvidas em ataques a seres humanos são o tubarão branco, que é o Carcharodon carcarias, o Galeocerdo curvier, que é o tubarão tigre, e o Carcharhinus leucas, que é o tubarão cabeça chata. Aqui a gente tem as estatísticas desde 1500 até hoje. Então, o tubarão branco, ele já provocou 326 ataques não provocados a seres humanos, sendo 52 fatais. O Galeocerdo curvier, que é o tubarão tigre, 129 ataques no total, sendo 34 fatais, e o tubarão cabeça chata, 116 ataques, sendo 25 fatais. E eles são os mais envolvidos os que mais causam, os que estão mais envolvidos em ataques e que podem causar grandes fatalidades por serem capazes de gerar grandes ferimentos nas vítimas, e além disso, eles ocorrem próximos às áreas ocupadas pelo homem. Por exemplo, o cabeça chata, que até rio invade. Ele já foi encontrado em calhas de rios em ambientes urbanos. Por exemplo, está passando o rio e logo a 1 ou 2 metros, assim, tem uma avenida, tem uma cidade. Então, eles estão muito presentes nessas regiões costeiras que os seres humanos estão inseridos. Além disso, a morfologia da dentição deles podem fazer com que essa morfologia da dentição permite que eles rasguem ou dilacerem a vítima ao invés de apenas segurar a presa. Então, aumenta a chance de fatalidade. Mas, na verdade, além desses três, qualquer tubarão de grande porte, maior que 1,80 m, ele é uma ameaça potencial aos seres humanos, pois caso ele venha atacar o ser humano por se sentir invadido ou por um erro de identificação, ele pode causar grandes ferimentos pela força dessa mordida e a anatomia da dentição, que também varia de acordo com a espécie. Mas então, como que eles sabem quem que atacou? Para aquelas estatísticas anteriormente que eu acabei de mostrar. Como é que eles sabem que foi o tubarão-tigre que atacou um indivíduo em um determinado ano, em uma determinada cidade? Como que eles sabem? Então, é muito difícil identificar quem que está envolvido no ataque, porque na maioria das vezes a vítima ela não vai prestar atenção nas características anatômicas do animal que a está atacando. Ela, naquele momento de calor, de medo, ela vai só estar pensando em fugir, em sobreviver. E além disso, a maioria das pessoas leigas, mesmo que elas prestem atenção nas características do tubarão, elas talvez não sejam aptas a identificar a espécie. Lógico que existem algumas espécies mais conspícuas, que têm características mais determinantes, tipo o tubarão-tigre, até mesmo o tubarão branco, são fáceis de identificar. Mas os membros da família Carcharhinidae são muito difíceis.
até mesmo para pesquisadores são mais difíceis. Lógico que os pesquisadores eles conseguem identificar, mas essa identificação não é tão fácil quanto outras espécies. Por exemplo, o tubarão cabeça chata, eu fiz uma pesquisa que ele pode estar muito envolvido em outros ataques que foram classificados como ataques por espécie não identificada, e que esses dados não foram para os ataques dele. Então, por exemplo, esses 116 ataques aqui que já foram registrados, que tiveram cabeça chata como responsável, na verdade, podem ser mais ataques. Lá no International Shark Attack File, tem mais de 1.700, se eu não me engano, ataques de tubarão a seres humanos por espécie não identificada. Então, todo ataque que ocorre e eles não identificam, entra nesses registros. E são 1.741 ataques, se eu não me engano, é muito mais do que a espécie que a gente mais registrou aqui. Então, a maioria dos ataques não tem um agressor identificado. Então, esses dados podem ser maiores, e a gente acredita isso principalmente pelo cabeça chata, pelos ataques que ocorreram em águas doces, em rios, em lagos, em estuários, porque esse tubarão que vai estar ali nessas águas continentais, apesar de haver o gênero Glyphis, que também ocorre em água doce, pode tolerar água doce, ele é restrito ao Sudeste Asiático e ao norte da Oceania. Então, ele não necessariamente vai ser o indivíduo que atacou em águas continentais em outras regiões. Então, esses outros ataques a gente já acha que é do cabeça chata. Mas até mesmo onde o gênero Glyphis está inserido, o cabeça chata pode ter sido envolvido nos ataques em água doce porque ele que tem essa reputação agressiva, não o gênero Glyphis. Então, só do cabeça chata que a gente já aumenta lá na pesquisa que eu fiz, um 100% no número total aqui de ataques que ele já foi responsável. Mas então, apesar de toda essa dificuldade, tem uma maneira de identificar quem atacou. Muitas vezes o corpo da vítima é levado para algum pesquisador para identificar a espécie envolvida no ataque. Por exemplo, aqui no Brasil, esses corpos eram enviados para o Otto Bismarck Gadig, que é um grande pesquisador aqui brasileiro sobre tubarões. E aí, então, quando eles levam esses corpos das vítimas para os pesquisadores, a espécie pode ser identificada a partir da anatomia da mordida, e também que ela é muito característica, né, depende da espécie, e também pela anatomia da dentição, que muitas vezes ficam dentes soltos presos aos ossos das vítimas. Então, eles conseguem ter acesso a esses dentes e identificar a espécie. Existem muitos artigos aí de paleontologia, por exemplo, que identificam espécies fósseis, por exemplo, de tubarões que apenas pela dentição. Essa identificação pode acontecer apenas pela dentição. E, além da anatomia da mordida e da anatomia da dentição, os pesquisadores podem avaliar o modus operandi, que é, no caso, o modus operandi é a forma que essa mordida foi feita, que o ataque foi feito. Por exemplo, o tubarão-tigre e o cabeça-chata, eles vão ter um tipo de ataque, um tipo de laceração diferente do tubarão branco. Porque o tubarão branco, ele apenas morde e deixa a presa sangrar. Já o tubarão-tigre e o tubarão-cabeça-chata, eles fazem um movimento contrário entre a mandíbula e a maxila, fazendo com que a vítima seja dilacerada. Mas então, como que eu posso evitar o ataque? Primeiro, você tem que se informar, você tem que saber
sobre a área onde você irá nadar, pescar, mergulhar, surfar, porque é a principal forma de prevenção. Se tiver aquelas placas de ser uma área que tem ocorrência de tubarões, já é bom você evitar. Mas mesmo se não haver essas placas, é importante você conhecer a região, se informar com os moradores locais para ver se é um ambiente seguro para você estar ali fazendo aquelas atividades, tipo, nadando, pescando. E também é sempre importante nadar em grupo, sempre estar em grupo, nadar, surfar, mergulhar em grupo, pois os tubarões eles costumam atacar presas solitárias. E também não nadar muito longe da costa, sempre ficar perto, porque além de você estar se isolando, caso um ataque venha a acontecer, você não vai conseguir uma assistência necessária, uma assistência rápida, né, e a assistência necessária que você precisa. Também não é bom entrar na água com o ferimento sangrando e ter muito cuidado se você estiver menstruando, para as meninas, no caso, apesar de já ser comprovado que quando você entra na água, a pressão da água pausa ali momentaneamente aquele fluxo da menstruação, é importante ter cuidado, porque o olfato dos tubarões é bem apurado e eles conseguem detectar qualquer fluido, por exemplo, até mesmo a urina. E então também temos que ter cuidado com os ferimentos no geral. Também temos que evitar nadar e mergulhar em águas turvas, em baías ou estuários, porque são ambientes que têm espécies de tubarões, onde há descarregamento de lixo ou vazadores de esgoto, porque há alta atividade predatória de diversas espécies nessas regiões. Evitar nadar, mergulhar, pescar em áreas de pesca, perto de cardumes ou golfinhos, porque são presas possíveis para os tubarões, então eles podem te confundir. Com joias brilhantes ou roupas coloridas, como eu falei antes, os tubarões eles percebem muito esse contraste. Então, as roupas coloridas vai favorecer esse contraste, você vai poder se assemelhar a uma espécie de peixe ou alguma outra presa habitual do tubarão. E no caso das joias, elas possibilitam um reflexo da luz, fazendo com que se assemelhem às escamas de alguns peixes, por exemplo, e desperta esse contraste. Também é bom evitar o período noturno ou o período de pôr do sol, porque fica mais difícil de enxergar, você no caso, e você vai ficar vai ser mais difícil para você enxergar o tubarão e lutar contra ele se precisar. E além disso, é o período que a maioria dos tubarões são ativos. A maioria dos tubarões são ativos no período noturno e o principal fator é que você vai ter uma desvantagem sensorial competitiva. O tubarão ele está adaptado àquele ambiente. Você ser humano, já não está adaptado a esse ambiente aquático, e além disso, ainda mais no período noturno que você vai estar mais debilitado, porque seu sistema sensorial não vai ser mais vantajoso do que o sistema sensorial do tubarão na hora caso haja uma interação entre o ser humano e a espécie de tubarão. E também, por fim, é bom evitar movimentos erráticos, por exemplo, jogar muita água, ficar batendo perna, remando assim com os braços, porque esses movimentos muito rápidos e descoordenados podem despertar a curiosidade dos tubarões. Yum, yum, yellow é uma frase que os pesquisadores de tubarões geralmente falam. Evite nadar com objetos de cor amarela, ou, na verdade, uma cor muito, muito destacante.
mas isso é principalmente o amarelo, justamente por aquele fato do contraste. Os tubarões, eles são atraídos pela cor amarela. Então, não entre na água com roupa de banho amarela. Isso vale principalmente para os mergulhadores que têm equipamentos amarelos. Então, nadadeiras, máscara, snorkel, cilindro, boias também amarelas, sempre evitar. Lógico que existem algumas boias que são de cor amarela, sinalizadores, para segurança, porque assim como o tubarão, nós seres humanos também vemos mais facilmente a cor amarela a uma certa distância. Então, talvez você precise dessas boias e sinalizadores amarelos para sua segurança. Mas se der para evitar, é bom. Por exemplo, meu equipamento é todo neutro. Sempre tem um equipamento de mergulho neutro, azul, preto. Mas se você for precisar de utilizar essas boias amarelas, se informe sobre o local. Vai ser um trade-off, né? Você tem que ver as vantagens e desvantagens. Se for uma área, você vai precisar daquele objeto amarelo, e é uma área que não tem ocorrência de tubarão, ou não tem ocorrência de tubarões agressivos, não tem problema você levar. Mas se você for para uma área que tem essa chance de ter um contato com tubarão, então é bom evitar. Mas, então, a gente já sabe como se prevenir. Mas e se um tubarão for avistado? Você vai procurar se deslocar com movimentos lentos e coordenados. E caso o tubarão ele demonstre estar muito curioso, aí você vai sair da água. Mas se ele não se demonstrar curioso, aproveita, porque é muito raro a gente conseguir ver esses grandes predadores no ambiente natural deles. E a chance de você ser atacado são mínimas, ainda mais se você respeitou todas as regras de prevenção. Por exemplo, estiver usando roupas neutras, sem joias, sem fazer muitos movimentos erráticos e etc. Mas caso ele se aproxime e esteja se mostrando curioso, isso no caso para os banhistas e surfistas ali. Depois eu vou falar dos mergulhadores. Você vai tentar então sair da água ainda com esses movimentos lentos e coordenados, sem dar as costas para o tubarão. E sem o perder de vista. É sempre importante estar com contato visual com os tubarões. E não entre em pânico. Possivelmente ele vai estar só reconhecendo a área ali, vai dar algumas voltas e depois vai embora. Mas então você já sabe como sair da água caso você veja um tubarão. E agora, no caso dos mergulhadores, você sempre tem que mergulhar em grupo, assim como os banhistas, os surfistas, sempre estejam em grupo. Por exemplo, eu já vi gente falando que foi mergulhar, entrou lá vários mergulhadores ficaram submersos, e os tubarões, eles estavam a alguns metros, assim, por exemplo, sei lá, vamos imaginar uns 7 metros de distância dos mergulhadores. Aí, alguns mergulhadores subiram, sobraram 2 ou 3 lá embaixo. Os tubarões, eles se aproximaram muito, tipo assim, 2 metros de distância. Então, eles também não são bobos, né? Eles vão ficar espertos. Você não pode ficar dando mole também. Então, sempre se previne, esteja em grupo, que eles vão se sentir curiosos, eles vão tentar se aproximar. E se você, então, vir um tubarão, na hora que você estiver mergulhando, você vai ficar muito feliz, porque é muito legal ver esses tubarões, esses fascinantes predadores no ambiente natural. Mas, caso ele esteja tendo um comportamento agressivo, você vai permanecer submerso até atingir o barco e depois vai subir. Porque, caso você é mais vulnerável na superfície da água, então fique submerso. E se não for possível sair da água e entrar no barco, mova-se, tente mover para um terreno defensivo, como um recife de coral ou uma grande pedra. E fique encarando o tubarão, nunca perca de vista. Até mesmo se ele não estiver fazendo um comportamento agressivo.
o encare para mostrar ali que você também está esperto, para ele não se aproximar demais. Esse aqui é o comportamento agressivo que se registra nos tubarões, então aqui é o comportamento agressivo, e aqui o comportamento mais calmo. O comportamento agressivo vai ser quando é a forma de você identificar, né? Lógico que isso é muito inesperado, talvez você nem consiga ver o comportamento dele, mas se você o vir tendo esse tipo de comportamento, você já vai ficar mais atento e tentar fugir, né? Sair da água. O comportamento agressivo do tubarão consiste em nadar para cima e para baixo, podendo até encostar o ventre no substrato, na areia, por exemplo. O tubarão também vai estar nadando muito rápido, em zigue-zague, vai apresentar as nadadeiras peitorais apontadas para baixo, aqui, ó, por exemplo, e a metade posterior do corpo dele vai estar curvada, e a cauda e a cabeça vão estar se agitando em um mesmo padrão. E esse comportamento agressivo também pode ser chamado como comportamento combativo. E muitas vezes ele só vai acontecer quando o tubarão vai estar se defendendo ou defendendo o seu território. Mas se eu for atacada, como que eu reajo? O que eu devo fazer? Eu já sei como me prevenir, como sair da água se eu ouvir um tubarão, mas como eu devo reagir se ele vier mesmo me atacar? Então, caso você perceba que um tubarão está próximo a te atacar, não finja estar morto e nem haja passivamente. É recomendado que você lute contra o tubarão. Você tem que tentar parecer maior do que ele, mais violento, que talvez ele desistirá do ataque. E caso ele venha para cima de você, você tem que tentar bater em partes, em áreas sensitivas do tubarão, a fim de que ele se machuque. Os tubarões, eles, no geral, não sentem muita dor, como nós sentimos, eles podem ficar machucados por vários dias e ainda estando realizando suas atividades normalmente, mas você, afetando as áreas sensitivas deles ali naquele momento, pode fazer com que eles se atordoem um pouco, e aí assim você vai ganhar tempo para sair da água. Então, você pode bater no focinho, que tem muitas ampolas de Lorenzini, nos olhos e nas fendas branquiais. E quando for possível, você vai sair da água e buscar ajuda. Permanecer na água não vai ser bom, vai atrair outros tubarões. Então, saia da água, mesmo que você ache que ele já foi embora e que esteja tudo tranquilo. Fique um tempo ali fora da água. No caso dos mergulhadores, eles geralmente têm equipamentos de filmagem, por exemplo, aquelas câmeras grandes. Então, eles podem usar esses equipamentos para afastar o tubarão, caso ele venha. Inclusive um equipamento de segurança ter essas câmeras. E para quem não tem necessariamente o equipamento de filmagem, existe alguns, tipo umas estacas de ferro que pode fazer com que você se defenda do tubarão também. Isso não é para você enfiar, né? Tipo, tentar espetar o tubarão. Você vai só desviá-lo se ele vier. Então, se ele vier, você usa esses equipamentos para desviá-lo de você, e aí você sobe, tenta sair da água, porque ele vai estar, no caso, mostrando um comportamento agressivo. Mas, apesar de tudo isso que eu falei, como prevenir, como agir na hora do ataque, o risco de ocorrer um ataque de tubarão a ser humano é extremamente baixo e pode ser considerado um incidente. Isso principalmente considerando o grande número de pessoas relacionadas com atividades profissionais, recreacionais ou esportivas à costa. Então, tem muita gente ali na costa e poucos ataques de tubarão. Se
para essa grande proporção de pessoas, deveria ter muito mais ataque do que realmente tem. O que a gente imagina que tem muito mais ataque, mas na verdade tem muito mais gente a quantidade de pessoas atacadas é mínima. E as taxas de fatalidade, elas têm decrescido nas últimas décadas, refletindo avanços em relação à segurança costeira, aos tratamentos médicos e à informação da população. Aqui a gente tem um gráfico lá do ISAF, o número de atendimento nas praias aumentou, então a gente tem mais segurança de praias. Aqui a gente tem o número de ataques de tubarões e o número de resgates a surfistas. E então a gente observa que a importância desses esforços globais para melhorar o resgate dos oceanos, o resgate nos oceanos. Também é muito importante, a gente observa que é importante os cuidados médicos, por exemplo, as fatalidades reduziram, e a educação da população em relação aos tubarões, elas vão saber como agir, vão notificar o ataque, assim, os pesquisadores vão conseguir determinar áreas que têm mais tubarões ou não. Então, esses esforços globais são muito importantes para proteger não só os seres humanos, mas também os tubarões. Agora, sobre as chances de você ser atacado, eu vim falando aí que o ataque de tubarão é raro, que é um incidente. A gente já viu que tem muito pouco ataque para um grande período de tempo, de 1500 até 2019, ocorreram, por exemplo, só 300 ataques do Carcharodon carcharis, por exemplo. Então, é muito menos do que a gente imagina. Mas eu vou também comparar com outros perigos que a gente conhece para você ver que um ser humano tem muito mais chance de morrer por alguns outros perigos do que por ataque de tubarão, o que é algo que as pessoas têm muito mais medo do que esses outros perigos. Por exemplo, a chance de você ser atingido por um raio é de 1 em 1 milhão. E de ser atacado por um tubarão é de 1 em 300 milhões. Há consideravelmente mais risco de você se afogar do que do que sofrer um ataque de tubarão. As inofensivas árvores de Natal na Austrália matam muito mais do que tubarões. Acidentes de carro ocorrem muito mais também do que ataques de tubarão. Por exemplo, vai ser muito mais perigoso você pegar seu carro e ir dirigindo para chegar na praia do que quando você chega na praia e entra na água e talvez sofra um ataque de tubarão. Então, tem muito mais chance de você sofrer um acidente de carro do que um ataque de tubarão. Também tem mais chance de você sofrer um acidente de bicicletas. Você pode ser atropelado por bicicletas, por exemplo, nos Estados Unidos, de 1990 a 2009, foram 15 mil fatalidades por bicicletas, sendo só 14 por tubarões. E isso também acontece com embarcações. Tem muito mais chance de você ser atropelado por embarcações do que por sofrer um ataque de tubarão. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, vou só esperar isso, aquela barrinha preta sair. Então, nos Estados Unidos, nesse período, foram 3 mil fatalidades, mais ou menos, por embarcações, sendo 34 mil acidentes, por apenas 13 fatalidades de tubarões, sendo 618 acidentes. Então, é muito discrepante. Até colapso de buracos na areia matam mais do que ataques de tubarões. Por exemplo, houveram aí nos Estados Unidos, nesse período, 16 fatalidades por buracos na areia, do que contra 11 só de tubarões, que ainda está abaixo dos buracos na areia. Os jacarés, eles causam mais fatalidades do que o tubarão. Por exemplo, os jacarés causam 4,3
de fatalidade, enquanto os tubarões 1,5% de fatalidade. Os ursos, eles atacam mais do que os tubarões. Geralmente o urso é visto como um animal fofinho. A gente sabe que eles são agressivos, que atacam, só que a gente tem muito mais medo do tubarão do que do urso. E aí nos Estados Unidos e no Canadá foram 63 fatalidades por ursos contra 30 por tubarões. Até mesmo os cachorros matam mais do que os tubarões. Aqui, ó, 364 fatalidades por cachorros, sendo 11 por tubarões. Aqui são os dados do Marcel Spillmann. Ele mostrou aqui, ele obteve aqui esses dados de uma pesquisa, os animais selvagens que mais atacam o homem em todo o planeta. Então, as cobras, isso aqui é o número de ataques por ano, então, 250 mil ataques de cobra por ano, 2.500 ataques de crocodilo por ano, 1.250 de abelhas, 400 de hipopótamos, 250 de elefantes e 90 de tubarões. E segundo George Burgess, que ele era o antigo diretor do International Shark Attack File, ele é um dos maiores especialistas de ataques de tubarão no mundo. Até o coco na cabeça mata mais do que o ataque de tubarão. Ele fez um estudo em 2001, mostrou que no mundo inteiro foram 76 ataques de tubarão, que resultaram 10 mortes, sendo que no mesmo período, 150 pessoas morreram nos Estados Unidos devido a um coco na cabeça, enquanto eles passavam debaixo de um coqueiro. Então, ó, enquanto no mundo inteiro foram 10 mortes, no mundo inteiro, 150, que já é muito mais do que 10, ocorreram por coco na cabeça, e isso só nos Estados Unidos. Imagina se compilar o mundo inteiro. Então, até o coco na cabeça mata mais do que o tubarão. Aqui a gente tem uma tabela do risco de morte, a probabilidade de morte, e aqui o risco da morte. Então, você tem mais chance de morrer por ataque cardíaco, câncer, arma de fogo, acidente de carro, AIDS, atropelamento, acidente de moto, afogamento, acidente de bicicleta, acidente de barco, raio, acidente de ônibus, acidente de trem, terremoto, avalanche, acidente de avião, ataque terrorista, ataques de cachorro, enchente, para depois ter chance de ser atacado por um tubarão. E a gente tem aqui uma tabela parecida com aquela anterior, só que essa é do International Shark Attack File. Você também tem mais chance, por exemplo, de ter infecções hospitalares, gripe, tem mais chance de se suicidar, de se afogar, ter uma gripe excessiva, essas doenças pulmonares, até morrer por insolação, né, queimadura de sol, e fogos de artifício. Esses riscos são muito maiores do que o risco por ataque de tubarão. E aqui a gente tem os acidentes e fatalidades nas praias dos Estados Unidos. Foram, por exemplo, 74 mortes por afogamento, enquanto só uma fatalidade por ataque de tubarões. E os animais que mais mordem em Nova York. Mais mordem o ser humano em Nova York. Então, esse é o número de mordidas por ano. Os cachorros, com 9.000 mordidas por ano. Os seres humanos mordem mais seres humanos do que o tubarão. Então, 1.500 mordidas por ano. Gatos, 800. Ratos, 250. E o tubarões, 12. Então, na verdade, os tubarões, eles são muito mais vítimas impotentes das indústrias pesqueiras do que predadores de homens. E a maioria das populações de tubarões, elas estão em declínio, devido principalmente à sobrepesca e à perda de hábitat. E, além disso, está havendo uma diminuição na abundância de espécies de presas, o que pode contribuir para o declínio das populações de tubarões.
Em média, há apenas 4 fatalidades de ataques de tubarão não provocados a seres humanos no mundo por ano, enquanto as indústrias pesqueiras causam a morte de em torno de 100 milhões de tubarões e raias anualmente. Então, em um ano, 4 humanos morrem por tubarões, em média, né? Enquanto 100 milhões de tubarões e raias morrem pelo ser humano. Os tubarões e os seus hábitats, então, precisam de conservação a fim de garantir a sustentabilidade a longo prazo. Eles não são vilões, como a mídia muitas vezes mostra e muitas pessoas acham. Muito pelo contrário, eles são injustiçados. Mas lógico que você vai tomar atitudes preventivas a fim de não atrair o ataque, e porque ele pode acontecer, e caso ele ocorra, não deixe de lutar. Você já sabe como agir. Mas você já sabe que essa chance é muito pequena. E vale ressaltar ainda que esses tubarões eles são importantíssimos enquanto espécies topo de cadeia para a manutenção da biodiversidade marinha. Além deles contribuírem para o controle das populações de diversas outras espécies, eles se alimentam de animais velhos, mortos e doentes, auxiliando então na manutenção da saúde dos oceanos, sendo como se fosse os urubus aqui na Terra. Então, portanto, eles têm uma grande importância ecológica para o oceano como um todo. Então, nós devemos tomar ações para conservá-los, não somente em prol dessas espécies de tubarões, mas para todo o equilíbrio do ecossistema marinho, que eles vão fazer parte do ecossistema como um todo. Conservando eles, nós ajudamos a conservar o ecossistema. Essas aqui são as minhas referências bibliográficas. Se alguém quiser, pode escanear o QR Code ou me mandar um e-mail que eu posso enviar o material de referências bibliográficas. A maioria dos dados foram obtidos pelo International Shark Attack File. E eu também utilizei muito o Sharks of the World, do Copagno, que é a principal livro aí para nós, da área de tubarões. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, o convite. Eu agradeço em nome do Instituto de Biologia Marinha Bioicos. Depois acessa lá o nosso site, a gente tem muito conteúdo sobre a biologia marinha, vocês podem aprender muito, porque esse é o nosso objetivo. E está tudo disponível de forma gratuita para vocês. Tem nosso YouTube também, o podcast. E nós, inclusive, estamos montando aí um curso online de tubarões e raias. Então, fiquem ligados nas nossas redes que daqui a pouco a gente vai começar a divulgar esse curso. Então, para quem tem interesse nessa área, pode ser interessante, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Bom, gente, eu agradeço muito, obrigada pela participação de todo mundo. Mariana, obrigada novamente. Antes, eu só queria dar um aviso que, assim, nós teremos, por conta da plataforma, nós temos um número limitado de pessoas, tá? E a gente deixa isso sempre bem certinho. Por um erro, não nosso, mas de alguém que provavelmente passou o link para outras pessoas que não estavam inscritas, pelo menos que a gente que entrou em contato com a gente foi uma pessoa que estava inscrita, ela não conseguiu entrar por conta da plataforma ter ficado cheia. Então, eu pediria, por favor, quando vocês fizerem a inscrição, seja no GEACO, quanto em outros grupos de estudo, outros lugares, a partir do momento que nós disponibilizamos o link, não disponibilizem esse link para outras pessoas, porque é injusto com as pessoas que já fizeram uma inscrição prévia. Dito isso, Mari, a gente tem algumas perguntas para você. Eu vou pegar aqui um momentinho.
A primeira pergunta é da Kátia Aguiar, que ela falou que ela recentemente leu que o tubarão não confunde nós humanos com a presa. Ela falou, então é errado afirmar isso. Eles não nos confundem sim, mas ao nos morder, percebem que não é sua presa. Ela perguntou se é isso mesmo. Isso, já é comprovado que eles confundem, principalmente o tubarão branco e o tigre, já tem essa comprovação. E isso, lógico, que vai depender da espécie, mas a maioria das vezes eles mordem e soltam, eles né, veem assim que nós não somos a presa e vão soltar mesmo, mas eles confundem por causa dos contrastes. Certo. A próxima é da Mirella Barros. Ela perguntou se os tubarões recebem essas vibrações mecânicas pelas linhas laterais. Sim, pelas linhas laterais, principalmente, e pelas ampolas de Lorenzini, que também conseguem detectar o campo eletromagnético dos animais. Então, essa parte sensorial dos tubarões é muito bem desenvolvida e aí eles conseguem detectar. Uhum. Ok. A outra pergunta é de uma pessoa que está com um nome na conta de Goiabal Vivo. E ele perguntou se após o ataque o tubarão sempre irá abandonar a presa, no caso, o humano. Não sempre. Tanto que. Eu não sei assim se a pessoa. Eu acho que já aconteceu dele se alimentar da vítima. Mas a maioria das vezes ele abandona, e as fatalidades, a maioria das vezes não foi porque ele se alimentou, foi porque a mordida é muito forte, aí faz a pessoa perder muito tecido, muito sangue, né? Mas essa é a maioria, mas eu não posso afirmar, não, absolutamente nenhum nunca se alimentou mesmo do ser humano, mas as chances são mínimas. Uhum. A outra pergunta é da Camila Queiroz, que ela perguntou se você acha que quando passar a pandemia e as pessoas voltarem a frequentar normalmente as praias, se o número de ataques vai aumentar. Ela falou que leu uma matéria falando sobre isso, que estão vendo tubarões com mais frequência em Fernando de Noronha, justamente porque as praias estão tranquilas. Eu acho que agora vai ter uma redução do número de casos de ataques, porque não tem gente indo na praia. Então, estatisticamente, né, a gente consegue ver que quanto menos gente na praia, menos chance de ter ataques de tubarões. E aí, quando voltar a pandemia, vai voltar a ter os ataques, porque novamente vai ter mais gente próxima à costa. E eu não sabia disso, já que eles eles já identificaram que tem um maior número de indivíduos de tubarões próximo da costa, no caso Fernando de Noronha, né? Então, se aumentou os tubarões e os seres humanos entrarem, então também vai ter mais chance. Quanto mais tubarão, quanto mais gente, mais chance dessas espécies se interagirem. Então, acho sim. A outra pergunta é da Paloma Felizardo, que ela perguntou, ela falou que ela já ouviu dizer que tubarões preferem águas mais quentes, por isso aparecem mais no Nordeste comparado ao Sudeste, onde a água seria mais fria. Ela perguntou se isso é verdade ou mentira. Isso no caso vai depender da espécie, né? Por exemplo, o cabeça chata, eu sei que ele ocorre mais em águas tropicais, mas ele também ocorre em águas subtropicais. Vai depender da biologia da espécie, né? Muitas espécies estão mais associadas a essas zonas de águas mais quentes, então realmente tem mais ataque mais perto da linha do Equador. Mas aí depende da espécie. A última pergunta, acredito eu, caso eu não tenha feito a pergunta de alguém, por favor, manda aqui novamente. A última também é da Paloma. Ela perguntou se os tubarões só vêm na costa por conta da escassez de recursos. Não, muitas vezes eles já são naturalmente costeiros, já vivem ali é o hábitat deles, aquelas regiões costeiras, porque são
talvez seja onde tem espécies que eles predam. Então, vai depender. Tem tubarões que são de águas mais profundas, espécies que já são de águas costeiras, então também vai depender da espécie aí. Bom, então eu acho que é isso. Mariana, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Ai, perdão, apareceu mais uma. Pode falar. É da Lei de Jane, me perdoa se eu falei o nome errado. Ela falou quais são as maiores dificuldades em trabalhar com tubarões. Então, eu não posso muito responder isso porque eu nunca tive contato necessariamente com os tubarões na pesquisa. Que eu estou interessada no assunto, eu estou me especializando, mas eu nunca entrei para um laboratório específico sobre isso. Eu moro em Minas, em Belo Horizonte, então é meio difícil de realizar a pesquisa assim com o tubarão em seu ambiente natural. O que aí eu consegui entrar nessa área por outros meios, por exemplo, por revisão bibliográfica, conseguir dados de terceiros, realizar mapeamento. Então, eu nunca tive esse contato assim com a pesquisa de tubarão naquele momento, tipo, no ambiente natural. Mas eu acho que. Aí eu não sei falar quais as maiores dificuldades, mas eu acho que não são tão grandes. Não são tão grandes. Igual qualquer trabalho tem suas dificuldades, com a pesquisa, eu acho que a mesma coisa ocorre para os tubarões. A próxima pergunta é da Vitória Souza. Ela perguntou se existe algum predador natural de tubarões ou eles estão no topo da cadeia alimentar aquática. Sim, eles estão no topo. Eles, no caso, quando eles. Existem tubarões que se alimentam de outros tubarões, estou lembrando aqui. Inclusive até da própria espécie. Tem espécies que predam indivíduos da própria espécie. Mas, no geral, assim, eles são o topo da cadeia e quando eles morrem, eles entram em decomposição, no caso. Desculpa. A próxima pergunta é da Miriam. Oh, perdão, do Gustavo Brandão. Ele falou se é seguro fazer um mergulho com tubarões, independente da espécie. Sim, você tem algumas espécies que são mais agressivas, por exemplo, o tubarão branco, a gente vê aquele estilo de mergulho na, na jaula, né? Nas grades. E quando você faz tudo certinho, é seguro, sim. É, é tranquilo. E também, quando você for mergulhar com tubarão, tem as prevenções de ir com mais gente, não usar os objetos amarelos, sempre tem todo um comportamento. Meu orientador até já me deu uma palestra sobre isso, mas ele sabe falar melhor sobre como mergulhar com os tubarões para evitar com que eles se sintam invadidos e evitar um ataque, por exemplo. Mas, no geral, é seguro. Tem muitas pessoas, assim, que mergulham com tubarões. Vai depender da espécie, você tem que pesquisar sobre a espécie. Se você não é um mergulhador muito avançado, por exemplo, com tubarão branco, você vai mergulhar na jaula, que é mais tranquilo. Então, é isso. A próxima é da Miriam Martins. Ela falou se você sabe dizer o porquê dos dentes dos tubarões caírem com facilidade. Porque eu sei que na anatomia deles, eles são assim, eles têm essa troca de dentes, mas o porquê, se é para sempre ter os dentes, sei lá, talvez sempre ter os dentes fortes, eu não sei, assim, explicar exatamente por quê. Na evolução deles, eles se adaptaram a isso. Os dentes deles são muito rígidos, mas eles caem provavelmente porque a força da mordida deles é muito grande, então acabam caindo e aí eles já vêm com as outras fileiras de dentes prontas já para ocupar o espaço dos dentes que eles perderam. Sim.
O próximo é do Miguel Ferreira. Ele perguntou das orcas, se elas não predam os tubarões. Eu já ouvi falar disso mesmo, mas eu não sei específico a espécie, mas eu já ouvi falar. Tanto tubarão predando orca, né, quanto orca predando tubarão. Eu não lembro se o tubarão estava vivo, se eram indivíduos adultos, às vezes pode ser indivíduos jovens, aí facilita, né? E se ela realmente predou ele vivo, ou se ele já era carcaça, então eu não sei, mas eu já ouvi falar assim. A próxima é novamente do Gustavo Brandão. Ele perguntou do mergulho com as jaulas. Se os tubarões brancos ficam curiosos mesmo com a jaula ou se eles querem comer o que está dentro. Geralmente, eu acho que, assim, se você mergulhar ali com a jaula, eles podem ficar curiosos, tipo, tem alguém aqui no meu ambiente, esse é meu território, eles vão ficar curiosos, vão ali ver. Mas muitas vezes o que eu vejo é o pessoal jogando alimento, tipo, carne, alguma coisa assim, para atrair de propósito os tubarões. Então, eles são atraídos porque o ser humano o atraiu de propósito. Jogou um alimento ali para ele ser atraído, sentir o cheiro de sangue, alguma coisa. Não porque, se não tivesse isso, tem muita chance da gente nem ver o tubarão, até jogando o alimento tem muita chance. Tem empresas de mergulho que elas falam assim, que não garantem que você vai ver o tubarão. E mesmo jogando esses alimentos para atraí-los, e mesmo se não tiver o alimento, talvez eles passem só pela curiosidade mesmo. Eles provavelmente não vão querer assim, se alimentar de quem está dentro, porque, né, são muitas pessoas juntas. Ele geralmente, quando a gente vê assim o tubarão, a gente vê a boca do tubarão assim na grade, na hora que está mergulhando, é porque ele está irritado, está tendo um comportamento agressivo, quer defender o território, não é porque ele quer comer quem está lá dentro. O próprio ser humano aumentou esse comportamento agressivo nele de propósito para ele ir até os turistas ali, os mergulhadores naquela área. O Miguel Ferreira, ele falou que ele não sabe se você poderia responder essa pergunta, mas ele estava perguntando quem seria o seu orientador. Meu orientador, ele não é especialista, não trabalha em um laboratório especializado de tubarões, porque aqui em Minas, né, é difícil para a gente, mas ele tem muitas pesquisas na área, ele chama Luiz Fernando Salvador Júnior. Então, provavelmente, tipo, talvez vocês não o conheçam assim por artigos de tubarões, mas ele é dessa área da ecologia, né? A próxima é do Gustavo Brandão. Ele perguntou se existe algum tipo de comunicação entre os tubarões da mesma espécie. Entre os tubarões. Mas como assim? Tipo, comunicação, por exemplo, tem uma presa aqui, tipo isso, será? Eu acho que ele quer dizer como se fosse igual às baleias, que tem tipo, o canto das baleias, por exemplo, igual as jubartes, na hora da reprodução, alguma coisa do tipo. Tipo, uma comunicação interna entre. Isso, como cetáceos, estou vendo aqui no comentário. Tipo, alguma coisa assim. Eu acho que não tanto quanto. Porque nossos cetáceos, eles são muito desenvolvidos nessa questão. Eles têm até os dialetos, né, de cada população, como se fossem nossos sotaques. Eu acho que. Eu acho que é mais sensitivo mesmo. Tem populações, tem espécies que são mais solitárias, os indivíduos são solitários. Eu sei que cabeça chata eu sei mais cabeça chata porque foi o que eu pesquisei. Mas vai depender da espécie. Eu não sei nenhuma específica assim que seja similar ao comportamento dos cetáceos. Mas eu acho que não tem muito essa comunicação interna entre as populações, não. Uhum. Agora eu acredito que seja a última, do Goiaba ao Vivo. Ele perguntou qual o seu posicionamento sobre esses mergulhos em jaulas para observar tubarões. Eu acho que isso é muito polêmico, né? Igual a questão dos zoológicos, dos aquários,
porque a gente vai estar interferindo no bem-estar da espécie, no comportamento dela, vai estar interferindo, talvez, ali na sua área de vida, só que, por outro lado, contribui muito para a conservação, porque o ser humano, ele pensa em lucro. E a gente é muito melhor que a gente é a questão da valoração ambiental. Um tubarão vale muito mais do que eu até tenho uma palestra sobre isso, sobre valoração ambiental de tubarões. Um tubarão vale muito mais vivo do que morto. É muito melhor você lucrar com essas empresas de mergulho, com esse turismo de observação, não só para os tubarões, mas para qualquer outra espécie. É muito melhor lucrar com o turismo, com a conservação delas, que você. Porque você vai estar lucrando mais. Então, quem pensa só no lado econômico, que muitos seres humanos são assim, então já está ótimo. Então, melhor você lucrar desse jeito do que pescando os tubarões e fazendo o shark finning, que é aquela sopa de barbatanas, né, que ocorre muito na Ásia. Então, se lucra muito mais com o turismo, o ecoturismo, do que com o comércio dessas espécies. Apesar de você estar interferindo, você vai estar conservando. Então, vai ser bom para o lado econômico e vai ser bom para o lado da conservação, porque para aumentar o lucro nessa área do ecoturismo, você precisa das espécies conservadas. E a gente sabe que a gente tem uma interdependência dos ecossistemas. Então, para a gente é ótimo se essas espécies ficarem conservadas. Então, eu acho que essas empresas de mergulhos em jaulas podem ser até ok. Tem algumas que maltratam. Você tem que, toda vez que você for mergulhar, você tem que ver se a empresa é séria. Isso é muito importante. Não só para tubarão, mas qualquer outra empresa, porque tem empresas, você consegue ver, assim, que elas não são sérias, não mergulham com segurança. Tem empresas de mergulho em jaulas, que a jaula não é soldada, bonitinha. Eu já vi jaula assim que é de, sei lá, madeira, não é de aço. Então, se informe sobre a empresa, porque para a sua segurança, né, na hora de mergulhar, e também se informe porque tem muitas empresas. Quando eu fui na África do Sul, eu vi lá, tem algumas empresas que elas falam que elas são associadas a programas de conservação de tubarões. Então, tente optar por essas empresas. Já tem outras que, em contrapartida, elas têm casos de machucar tubarões, de alimentar os tubarões. O certo é tentar fazer com que os turistas o vejam sem interferir ali muito na alimentação do tubarão. Então, é isso. Bom, então acho que é isso. Acho que não temos mais perguntas. Eu agradeço mais uma vez, Mariana, pela sua disposição. Só mais uma. A Vitória Souza, ela perguntou se você tem alguma recomendação de mestrado ou doutorado nessa área de animais marinhos, ou uma recomendação de faculdade. Tudo bem, é a última, tudo bem, pode perguntar. Não, pode perguntar, gente. Lá no nosso YouTube, da Bioicos, eu vou até mandar aqui no chat, que eu acho que pode facilitar para vocês. A gente tem vários vídeos que mostram sobre como fazer biologia marinha, onde fazer, o que fazer, mas específico, eu sei que aqui no Brasil, específico de mestrado e doutorado, tem oceanografia biológica no Rio Grande do Sul, lá em Pernambuco, na UFPE, e eu sei que tem em oceanografia no Instituto Oceanográfico da USP, mas você também pode tentar fazer no exterior. Eu até fiz uma palestra recente para uma outra faculdade sobre isso,
E eu dei dicas até sobre o exterior. Vocês podem entrar no nosso YouTube e olhar lá, chama Rotinas de o mercado de trabalho na biologia marinha. Mas eu só dando uma dica, você não tem necessariamente que fazer o curso de biologia marinha para se tornar um biólogo marinho. Você pode, por exemplo, entrar num mestrado de ecologia e estudar polvos, você pode entrar num mestrado de anatomia comparada e estudar caranguejos, crustáceos, que foi o que o professor Douglas, que é o nosso diretor-geral do Instituto, fez. Ele não tem mestrado e doutorado específico em biologia marinha, mas ele é reconhecido pelo CRBio como especialista em biologia marinha e oceanografia biológica. Então, vai depender do seu foco, do foco que você vai ter na hora de pesquisar. Se você estiver estudando um animal marinho, independente do seu foco, fisiologia, anatomia comparada, comportamento animal, você vai ser um biólogo marinho. Tem uma pergunta do Miguel Ferreira. Ele perguntou se esse curso de tubarões tem mais ou menos uma previsão de quando vai sair. Não, a gente não tem, mas daqui no máximo 2 meses, porque a gente tem uns outros cursos aí, mas ele vai sair, a gente já está montando, aí só ficar ligado aí nas nossas redes, mas a gente está montando ainda, né? Nessa quarentena é meio difícil por causa da questão de gravar mesmo em casa, sabe? Tem muito barulho, muita gente em casa, mas a gente já está trabalhando nele. Vamos ver se daqui a alguns meses ele sai aí para vocês. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que queira mandar? Está todo mundo agradecendo muito a participação, quando que a palestra foi incrível, realmente foi. Então, quem sabe mais para frente podemos ter outras palestras. E é isso. Eu agradeço muito pelo GEAQUA. E a gente vai pegar toda a lista de presença, vamos confeccionar os certificados e assim que enviarmos todos, a gente coloca nas nossas redes sociais, tudo, e qualquer problema é só entrar em contato novamente, tá bom? Eu agradeço muito. Não esqueçam sempre de acompanhar o GEAQUA e a Bioicos também. Além da revista, eles também estão com podcast, que eles estão lançando agora, várias coisas, então acompanhem por lá. E eu agradeço muito todo mundo. Qual o nome do podcast, Mari? Estão perguntando. Chama Podcast Biologia Marinha Bioicos. Deixa eu ver aqui. Tem lá no site. Bioicos. Gente, só entrar lá no site e tá tudo lá. Tem a revista também. Lá sai todo mês, tudo certinho. Lá tem todas as informações. Vocês também podem ver pelas redes sociais. Pelas redes sociais deles, tá bom? Então, eu agradeço muito. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. E não esqueçam que amanhã a gente vai liberar mais uma palestra, que vai ser no dia 15 de julho, às 7h30. Né? Amanhã vocês vão ver direitinho o tema, o palestrante e tudo mais. Então é isso. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.